Senhor presidente, deputado Paulo Ferreira, do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor presidente, nós aproveitamos o período de recesso para fazermos uma longa caminhada por todo o interior do meu estado, o estado de Roraima. Fomos a todos os municípios, aos vilarejos, fomos ao Baixo Rio Branco, uma região absolutamente isolada do resto do estado, onde só se chega através de barcos e que em longos períodos de estiagem, às vezes até esse tipo de condução torna-se bastante precário e duvidoso. E também, senhor presidente, estive por 4 vezes durante esses 40 dias na região da Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol, que nós sabemos, o Brasil e o mundo foram testemunha de que durante os últimos 30 anos ali se travou uma intensa luta pela posse da terra por conta dos povos indígenas que ali vivem. Não é segredo, senhor presidente, que aqueles líderes indígenas, com sua gente, lutaram contra tudo e contra todos. Lutaram contra o poder político. Haja visto que a classe política de Roraima, praticamente 100%, eram contra a demarcação da Raposa Serra do Sol da forma como ocorrera. Também lutaram contra o poder econômico, o poder político, mas não desanimaram e o resultado é o que nós todos sabemos. Pois bem, senhor presidente, nós participamos durante essas 4 visitas que fiz à região. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na comunidade indígena da Providência, onde estavam assentados 28 dos 43 tuxauas da região do Baixo Cotinga. E ali, senhor presidente, o que nós vimos é a vontade e a decisão daqueles líderes e do seu povo de serem inseridos no processo econômico de desenvolvimento do país. Eles que, pacificada a questão pela posse da terra, eles voltam agora a travar pelo menos 2 grandes lutas, senhor presidente. A luta pela aquisição de instrumentos e insumos que lhe permitam produzir, porque ali existem milhares e milhares de bocas que precisam ser alimentadas. E a terra lá está. Muitas vezes em extensão de milhares de hectares de terra já beneficiadas, com solo já corrigido, porque eram áreas plantadas pelos arrozeiros e pelos plantadores de grãos que saíram daquela região. E de outro lado, senhor presidente, nós sentimos a vontade daqueles líderes e a decisão daqueles líderes de que dentro da região Raposa Serra do Sol é preciso urgentemente o governo federal voltar sua atenção para criar ali um grande centro de educação e de formação de técnicos que possam elevar a capacidade intelectual e de instrução dos povos indígenas daquela região. A luta pela terra passou. Esta é uma página virada. E é preciso que todos nós, do estado de Roraima, os outrora contra a demarcação da Raposa Serra do Sol, na forma como ocorrera, é preciso que todos nós, a partir deste momento, entendamos de que aquela área precisa ser protegida, precisa receber recursos, precisa receber uma atenção especial de todos nós, em particular do governo federal.
Porque o governo federal muitas vezes nos transmite a impressão de que, terminada o processo de demarcação das terras indígenas, acabou sua responsabilidade. Somem todos, desaparecem todos, e os povos indígenas, meu querido líder cearense, ficam entregues à própria sorte. Então, é preciso o governo federal cumprir com a sua responsabilidade, transferir para aquela imensa região os meios necessários para que eles possam produzir e os meios necessários para que eles possam não só estudar, mas, sobretudo, criar condições para a formação de técnicos e de lideranças para o desenvolvimento dos povos indígenas que vivem na Raposa Serra do Sol. O que nós sentimos ali foi a vontade, foi a decisão unânime das lideranças ali reunidas, de que precisam urgentemente adentrarem no processo de produção com meios modernos, de produção com tecnologia, em absoluto respeito à questão ambiental. Portanto, senhor presidente, fica aqui esse registro. E mais ainda, aqueles que pregavam o Holocausto de Roraima pela demarcação da Raposa Serra do Sol, principalmente na questão da produção do arroz, enganaram-se na sua pregação. Roraima, o ano passado, comemorou o recorde de produção de arroz irrigado no meu estado, sem que um único hectare estivesse plantado na área Raposa Serra do Sol. Portanto, caiu por terra o discurso de que, com a saída dos arrozeiros da região Raposa Serra do Sol, o Estado estaria condenado à não produção. Esse é um discurso que não tem sentido mais naquele Estado. Quero aqui, de uma forma muito particular, senhor presidente, nominar aqui o líder indígena Nelino Galé Tuxaua, da comunidade da Providência. Nelino Galé foi, durante a histórica luta pela posse da Raposa Serra do Sol, dentre tantos outros líderes que seria cansativo enumerá-los aqui, ele foi uma espécie de líder na vanguarda dessa luta. E foi sob a liderança do líder Nelino Galé, junto com mais 27 tuxauas da região, que eu tive o privilégio de participar dessa histórica reunião dentro da Raposa Serra do Sol, onde os líderes demonstraram claramente a sua vontade de serem inseridos no processo de produção. Precisam produzir não só para a segurança alimentar das milhares de pessoas que ali vivem, mas, sobretudo, e também para o excedente se transformar em vetor econômico para suprir as demais necessidades daquela gente que ali vive. Quero registrar ainda a presença do Tuxau Hélio, do Canavial, e não poderia, em falando da Raposa Serra do Sol, deixar de falar aqui de uma figura que é emblemática dentro da região, é uma espécie de história viva da região Raposa Serra do Sol, que é o líder indígena Caetano, lá da comunidade indígena da Raposa. Portanto, feito esse registro, quero aqui agradecer às senhoras e senhores que tiveram a paciência de me ouvir e desejar a todos um 2013 excelente. E ao presidente Henrique Alves, que acaba de assumir a condução dos trabalhos dessa casa. Quero desejar ao líder Henrique Alves muita paz e, sobretudo, que a sua administração seja coroada de êxito durante o período em que presidir essa casa. Muito obrigado.